A Condessa Elizabeth Bathory era de uma renomada família do século XVI. Ela era uma mulher prestigiada na Hungria e ficou conhecida como a Condessa de Sangue após ter matado inúmeras jovens e meninas virgens, e em seguida se banhar nos sangues das suas vítimas. Conheça agora o caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Esse caso é uma sugestão de um inscrito que deixou aqui nos meus comentários e eu pesquisei sobre esse caso e achei bem interessante para trazer aqui para vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo, não se esqueça do seu like e também de se inscrever aqui no meu canal porque me apoia bastante. Então é isso e bora pro vídeo de hoje. Bathory foi uma família muito influente no século XV, XVI e XVII na Hungria, país localizado no centro da Europa. Os Bathory faziam parte de uma das mais antigas e nobres famílias da Hungria. Eles tinham uma linha de ancestrais poderosos que se estenderam por séculos, e a linhagem da família Bathory se estende até os dias de hoje. Na época dos relatos dessa história, a Hungria passava por uma fase sombria e muito obscura. Era uma época que os turcos haviam conquistado a maior parte do território húngaro e o país servia de campo de batalha nas guerras entre o exército turco e o exército da Áustria. A área era também dividida por diferenças religiosas. A família Bathory se juntou ao protestantismo, que fazia oposição ao catolicismo romano tradicional. A Condessa Elizabeth Bathory, também conhecida como Isabel Bathory, porque o nome dela é uma tradução de húngaro, mas eu vou me referir a ela como Elizabeth. Ela era filha de Anna e George Bathory de Exede e nasceu em 7 de agosto de 1560. Seu pai era irmão do príncipe da Transilvânia e a sua mãe era irmã do rei da Polônia. Quando criança, ela era uma menina que sofria de convulsões e por isso ela começou a ter mudanças de humor. É dito que ela começou a ter ataques de raiva depois dessas convulsões. Apesar de não ser diagnosticada na época por falta de conhecimento da doença, dizem que ela sofria de epilepsia. E provavelmente ela nasceu com essa doença por ser filha de um casal que fazia parte da mesma família. Ela cresceu na Transilvânia, na Romênia, e cresceu com bastante destaque social por causa da sua família. Por ser de uma família bem prestigiada, Elizabeth passou a aprender desde pequena muito sobre etiqueta e foi muito bem educada, chegando a falar 3 idiomas diferentes. Ela falava húngaro de nascença, falava também latim e também grego. Dizem que nessa época um dos tratamentos para epilepsia era passar sangue de uma pessoa saudável nos lábios da pessoa doente, ou então dar uma mistura de sangue de uma pessoa saudável e um pedaço da caveira para que o doente comesse depois que as convulsões terminassem. Então algumas pessoas acreditam que os crimes da Elizabeth tenham sido motivados em parte por ela estar procurando por uma cura para sua doença, mas não tem muitas provas que comprovem essa teoria. Outra teoria que tenta explicar a crueldade da Elizabeth, que eu vou falar um pouco mais pra frente no vídeo, é que a crueldade da sua própria família que acabou influenciando ela. Há várias histórias que dizem que desde pequena ela assistia a castigos brutais que sua família fazia contra algumas pessoas, e também dizem que a família ensinou pra ela rituais satânicos e bruxaria. Mas mais uma vez, isso é só uma teoria para tentar explicar as crueldades que ela fez ao longo da sua vida. A Elizabeth só começou a ter essas ações brutais e sanguinárias quando ela se casou. Quando ela completou 11 anos de idade, seu casamento foi arranjado pelo seu pai com um dos seus primos, com o conde Ferenc Nadasdy, que era cerca de 4 anos mais velho que ela. Antes do casamento acontecer, em 1574, aos 14 anos, ela engravidou de um camponês, e por isso ela teve que se esconder no castelo da sua família até que a criança nascesse. Então a criança nasceu e era uma menina que foi chamada de Anastácia, e ela foi entregada a um casal de camponeses da região. Algumas pessoas supõem que a família Bathory pagou esse casal para que eles fugissem do reinado levando o bebê, que era considerada bastarda nessa época. Então eles foram pagos para sumir com a criança. E o casamento da Elizabeth com o Ferenc só foi oficializado em 8 de maio de 1575, quando ela tinha 15 anos e o Ferenc tinha 19 anos. Mesmo o costume dizer que ela deveria herdar o nome do marido, a Elizabeth se recusou a mudar o seu sobrenome, porque ela era da família Bathory, que tinha uma posição social mais forte do que a do marido dela. Então foi ele que pegou o nome da sua esposa. E depois de casados, eles passaram a morar no castelo da família dele. Dizem que a família do Ferenc tinha uma câmara de tortura dentro desse castelo que eles foram morar. E há indícios de que depois de casada, a condessa passou a praticar técnicas de tortura nesse local.
O Ferenc era um soldado herói de guerra conhecido como Soldado Negro da Hungria, que batalhava em guerras do país. O que se sabe é que ele não tinha um profundo conhecimento intelectual e nem tinha uma educação muito refinada como a da Elizabeth. 3 anos depois de casados, o marido dela se tornou o comandante-chefe do exército húngaro e liderou o exército na guerra contra os otomanos, que era o Império Turco. E por ficar em guerras, ele ficava anos fora de casa e nesse meio tempo Elizabeth assumia os deveres de cuidar dos assuntos do castelo da família Nadast. Foi a partir daí que as suas tendências sádicas começaram a se revelar, porque com a desculpa de disciplinar suas empregadas jovens, ela passou a torturar elas. É dito que Elizabeth aprendeu algumas técnicas de tortura com o próprio Ferenc, com o marido dela. Na época era muito comum que as famílias nobres e também com muito poder tivessem comportamentos cruéis com os criados deles, mas o nível de crueldade da Elizabeth era além do normal. Ela não apenas punia os que infringiam suas regras, como também procurava desculpas para castigar seus criados por qualquer motivo. É falado que ela se deleitava na tortura e na morte das suas vítimas. Ela gostava de espetar alfinetes em vários pontos sensíveis do corpo das suas vítimas, como por exemplo embaixo da unha e também nos mamilos, e no inverno ela matava suas vítimas fazendo que elas ficassem peladas andando na neve, e depois ela ficava despejando água gelada nas pessoas até elas morrerem congeladas. Quando Ferenc estava no castelo, ele se juntava à esposa nessas torturas, e como eu falei, ele não só participava da tortura, como ele ensinava a Elizabeth novas técnicas. Uma dessas técnicas que ele ensinou foi deixar a vítima pelada e cobrir o corpo da vítima com mel, deixando a pessoa à mercê de insetos. Além disso, eles agrediam as vítimas com porretes, açoites e com objetos cortantes. E foi durante uma das torturas da Elizabeth contra uma das suas empregadas que o sangue da vítima respingou em seu rosto. E a partir disso é dito que ela criou a ideia de que o sangue poderia rejuvenescer a sua pele. Ela então passou a buscar cada vez mais sangue puro, ou seja, de mulheres virgens, para realizar esses rituais com a intenção de manter a sua pele sempre rejuvenescida. A Elizabeth era conhecida por ser uma mulher muito bonita e também muito vaidosa. Então ela inventou essa técnica para suprir a sua maldade e também a sua vaidade. A Elizabeth e o seu marido tiveram 4 filhos, chamados Anna, Orsólia, Catalin e Paul Nadast, que foi o único filho homem do casal e também o caçula da família. Em 4 de janeiro de 1604, o Ferenc morreu no meio de uma guerra por uma doença misteriosa. Essa doença afetava os seus membros inferiores. Ele vinha tentando tratar essa doença por cerca de 4 anos. Quando ele ainda estava vivo, ele tinha medo da sua morte por causa dessa doença, e por isso ele chegou a pedir para que seu primo, Jorge Turgot, cuidasse do bem-estar da sua esposa e dos seus filhos, caso ele morresse ou pela doença ou durante um combate na guerra. O Ferenc tomou a posse de muitos castelos enquanto ele estava vivo, e todos os seus pertences e propriedades passaram a ser da Elizabeth depois que o Ferenc morreu. Nos anos que se seguiram à morte do marido, Elizabeth arrumou uma companheira para os seus crimes, uma mulher chamada Ana Darvulha. Pouco se sabe a respeito dela, mas muitos dizem que a Ana era uma ocultista e praticante de rituais de magia negra. Quando a Ana Darvulha faleceu, por volta de 1609, a Elizabeth se aproximou de uma outra mulher chamada Erise Majorova, que era uma viúva de um fazendeiro local. Dizem que essa mulher foi responsável pelo declínio mental final da Elizabeth, porque ela encorajava ainda mais a condessa a matar, e agora ela queria que a Elizabeth matasse mulheres da nobreza. Historiadores acreditam que a Condessa de Sangue tenha feito pelo menos 150 vítimas, mas oficialmente registradas, as vítimas contadas foram de 35 a 80 pessoas. Entre as vítimas da Elizabeth estavam seus servos e também pessoas que circulavam sozinhas nos vilarejos próximos do seu castelo. A Elizabeth sequestrava as pessoas ou até mesmo fazia falsas promessas para as meninas jovens desses vilarejos, prometendo a elas que elas poderiam trabalhar em seus castelos e morar com ela. E ao atrair essas meninas até o castelo, elas eram aprisionadas e nunca mais eram vistas. Lá elas sofriam torturas até a morte. Dizem que Elizabeth sequestrava principalmente meninas novas e virgens, com idades entre 10 e 14 anos. Além disso, alguns relatos de servos da Elizabeth contavam que ela cometia diversas torturas contra quem não obedecia suas ordens, e suas torturas variavam em ferir as vítimas com pinças, navalhas, facas, ferros com brasa, queimar a mão da pessoa ou até mesmo amputar partes do corpo da vítima. Alguns servos ela deixava morrer de fome nas masmorras do castelo ou eram largados em câmaras de tortura.
torturas. Existe até mesmo a teoria de que a Elizabeth era canibal e se alimentava dos restos mortais das suas vítimas, mas novamente não tem nenhuma comprovação quanto a isso. E para cometer os seus assassinatos, a Elizabeth contava também com a ajuda de 4 fiéis cúmplices, que era Janus, que era um jovem com problemas mentais que ajudava no ocultamento dos cadáveres e também nas torturas. Tinha também a Helena, que era a babá dos filhos da Elizabeth e era enfermeira do castelo. Tinha também a Doroteia, uma velha governanta, e também a Catarina, uma jovem lavadeira que foi acolhida pela condessa. Então ela tinha essas 4 pessoas que ficavam ali no castelo ajudando ela nas torturas e também nos crimes. No verão de 1610, iniciou as primeiras investigações sobre os crimes da Elizabeth Bathory. Porém, o verdadeiro objetivo dessa investigação não era condenar a Elizabeth, mas sim tomar os seus bens e suas terras, e além disso suspender uma dívida que o rei da época, que era o rei Matias, tinha com o marido da Elizabeth quando ele ainda estava vivo. Então o rei da época usou como desculpa essa suspeita que ele tinha dos crimes da Elizabeth para tomar as terras dela e também quitar uma dívida que ele tinha com o Ferenc. A Elizabeth foi presa no dia 26 de dezembro de 1610 e o julgamento teve início alguns dias depois. E tudo foi conduzido pelo George Turso, que era o primo do Ferenc, que o Ferenc tinha pedido para cuidar da Elizabeth depois que ele morresse. E o que acontece é que, na verdade, o George era muito próximo do rei Matias, então convinha a ele a condenação da condessa Elizabeth. No julgamento foi apresentado como prova contra Elizabeth o caderno que foi encontrado nos aposentos dela, e nesse caderno continha os nomes de 650 vítimas da condessa. E outra prova contra Elizabeth foi o relato de testemunhas e também as confissões dos cúmplices dela, porém todas essas confissões foram obtidas através de tortura. A Elizabeth não esteve presente em nenhuma das sessões do julgamento e os seus cúmplices foram condenados à morte. Um foi decapitado e queimado, e outros 2 tiveram seus dedos cortados e em seguida jogados em uma fogueira ainda vivos. Apenas a Catarina teve a sua vida poupada, provavelmente porque dizem que na época ela estava envolvida amorosamente com um dos juízes. A Elizabeth foi condenada à prisão perpétua em uma solitária. Ela foi encarcerada em um dos aposentos do seu castelo. Esse aposento não tinha portas e nem janelas. A única comunicação com o exterior era uma pequena abertura para passagem de ar e alimentos. A Elizabeth permaneceu ali nos seus últimos 3 anos de vida. Na época, ela fez um testamento dividindo todas as suas propriedades entre os seus filhos, e um mês depois, em 21 de agosto de 1614, a Elizabeth Bathory foi encontrada morta, aos 54 anos, em seus aposentos do castelo. Não se sabe ao certo onde a Elizabeth Bathory foi sepultada, mas o que se sabe é que os moradores das vilas e das aldeias que ficavam próximas ali do castelo se revoltaram quando souberam que ela seria sepultada em uma igreja local, porque eles tinham muita revolta contra Elizabeth por ela ter pegado aquelas meninas dos vilarejos locais e ter matado. Depois da morte da Elizabeth, todos seus filhos foram expulsos da Hungria e foram morar no país vizinho, na Polônia. Agora eu vou falar algumas teorias. Tem pessoas que dizem que, na verdade, todos esses crimes da Elizabeth eram apenas lendas, e que apesar dela ter recebido o título de Condessa de Sangue e Condessa Drácula, todas as acusações de assassinato, na verdade, eram falsas. Essa teoria existe porque a Condessa era, na sua época, a mulher mais rica e mais poderosa da Hungria, e algumas pessoas queriam o fim dela. E toda essa teoria ganha uma proporção muito maior quando a gente descobre que o primo do Ferenc, o George Turso, aquele mesmo primo que o Ferenc pediu que cuidasse da Elizabeth, foi quem deu início à investigação contra a condessa. Como eu falei, o George Turso tinha um contato com o rei Matias II, e esse rei estava com uma grande dívida com a família Bathory, e por isso a Elizabeth estava tomando posse de áreas e castelos que pertenciam ao rei. E esses castelos que ela estava tomando posse ficavam próximos de onde ocorriam as guerras religiosas da época. Então o rei precisava daquelas terras que a Elizabeth estava tomando posse. Então, para o rei tomar posse desses castelos e terrenos, a Elizabeth Bathory teria que ser morta ou então perder as posses das terras. E para isso, essa teoria diz que foi criado um complô pelo George Turso junto com o rei Matias II e também com outras pessoas envolvidas.
Essa teoria diz que o caderno da Elizabeth Bathory, que foi usado como prova contra ela e que continha os 650 nomes das vítimas, foi encontrado pelo próprio Georges Trousseau. E ele relatou que quando foi ao castelo buscar por provas, se deparou com vários restos mortais e partes de corpos espalhados pelo local. E ele mesmo disse ter supostamente visto a condessa banhada dos pés à cabeça com sangue humano em uma ocasião. Então, essa teoria diz que na verdade tudo não passou de uma farsa, tudo isso era mentira do Georges Trousseau. Outro indício de que o George teria inventado todas essas mentiras contra Elizabeth seria porque a condessa se relacionou com uma mulher depois que o seu marido Ferenc morreu. E como os relacionamentos entre mulheres era associado com bruxaria nessa época, a condessa seria então uma bruxa, de acordo com os costumes da época. E daí já surge a teoria de que ela matava suas vítimas e se banhava com seus sangues virgens, porque supostamente ela fazia pacto com o diabo. Após a sua morte, os registros do seu julgamento foram lacrados, porque a revelação de uma conspiração elaborada pelo rei seria um escândalo para a comunidade húngara, e o rei, Matias II, proibiu que o nome de Elizabeth fosse mencionado nos círculos sociais. Porém, algumas pessoas acreditam que sim, que a Elizabeth cometeu todos aqueles crimes contra moças jovens, principalmente, e que o rei apenas se aproveitou disso para conseguir condenar ela e tomar de volta suas terras. Outras pessoas acreditam que tudo foi uma conspiração contra Elizabeth, que ela era completamente inocente. Na Eslováquia, a história da Condessa de Sangue é bem conhecida por muitos nativos do país, e é possível até mesmo encontrar pinturas, esculturas e peças de arte ou então brasões criados para a família Bathory. Fora isso, existem incontáveis referências da Elizabeth no cinema atual. Provavelmente a maior referência de todas tenha sido a criação do personagem Conde Drácula. A Elizabeth Bathory seria considerada pelo Guinness Book a assassina em série que mais matou pessoas no mundo, pelos relatos dela ter matado 650 vítimas. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do caso. Eu quis trazer também alguns dados históricos bem legais aí para quem se interessa pelo assunto de história. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.